Lá fora, analistas já dizem que a crise atingiu o fundo do poço e começam a ver aquela luz no fim do túnel. No Brasil, estamos alguns passos atrás na cronologia da pandemia, mas para aproveitar qualquer sintoma de recuperação da bolsa, é sempre bom se adiantar. Por isso, hoje o Cafeína vai mostrar quais setores e ações estão sofrendo menos com o Covid-19. Você vai ver o que deu certo no mercado de ações até agora e o que definitivamente deu errado. E as ações que os analistas acham mais resistentes à pandemia. E no Pitaco, crise acirra concorrência entre empresas de serviço de comunicação virtual, como Zoom, e Big Techs, como Google e Facebook. E a bolsa em alta com otimismo lá fora. Não deixe de se inscrever no nosso canal, o Invest News. E se você curtiu o programa, deixe também o seu like ou o seu comentário aqui embaixo pra gente ver como que a gente pode melhorar, né, Sam? Será que chegaremos a 100 mil inscritos? 100 mil amiguitos? Nossa! Será? Falam que o Yutoba manda uma placa. Ah, Eu é? não sei. Uma placa virtual, né? Não. Placa virtual não, senhores. Eu quero a plaquinha física aqui. E se você não quiser, eu levo para minha casa para Pililico brincar. Tá bom. Desenhar Eu deixo na você placa. levar. Muito bem. Então, roda a vinheta. Oi, galera, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. A bolsa acumula queda de mais de 30% no ano e todos os setores do financeiro, ao de telecomunicações, registraram baixas em 2020. Mas tem algumas ações que se salvam e segmentos que não apanharam tanto e nós vamos falar sobre eles, mas antes, Semi, rapidamente queria que você falasse uma coisa. O pessoal lá fora, então, tá falando que a crise já chegou no piso, Morgan Stanley, Goldman Sachs, falando que lá na China o piso foi acho que em março, na Europa em abril, Estados Unidos fim de abril, e que agora dá pra ver uma luz no fim do túnel. O que você acha? Eu sempre vejo os analistas falando que vai subir, né? Analista que fala que vai vender, que vai cair, não tem emprego. Mas a princípio, nos Estados Unidos parece que não volta mais. Agora, fundo do poço chegou mesmo. Não tenho certeza. Eu não sei, eu não tenho muitas respostas, mas eu tenho muitas perguntas, como, por exemplo, quais são os setores que menos apanharam, Priscila? Pois é, então, ó, só para acreditar quem ajudou a gente nessa análise, o Vitor Hasegawa, que é gestor da Infinity Asset, e o José Falcão de Castro, que é da casa, analista da Invest, sempre ajuda a gente aqui nas apurações. Bom, Sami, o que a gente tem aqui, então? Que temos? Os setores que menos apanharam. Então, o que menos apanhou, caiu 7%, que é o setor de tecnologia. Zoom, a gente falou, a gente vai falar daqui a pouco. Isso lá fora. Zoom. Esse aqui são os setores não, mas eu acho que bolsa, assim, as pessoas estão usando mais telefone, internet. A internet da minha casa está muito ruim. Mas eu estou usando mais, porque eu fico mais tempo em casa. Então, também a gente pode pensar em tecnologia, a telemedicina, as pessoas estão vendo outras formas de trabalhar, de se comunicar. Esses dois setores está fácil. Pois é, a gente até falou sobre isso ontem, vou colocar o card pra galera, mas a Thaís Laporta fez uma matéria mostrando uns dados da Euromonitor, que ela diz que os produtos de beleza, como cosméticos e fragrâncias, estão em queda, porque são produtos ligados ao hábito de sair, mas remédios e produtos de higiene, autocuidados, como sabonete, estão subindo. Inclusive, o preço do sabonete líquido cresceu 20% em uma semana. Que absurdo! Entre fevereiro e março. Mas também por causa do dólar, né? Então a gente vê que de uma parte o setor apanha, mas de outro tem alguns aspectos também que eles se sobressaem. E as pessoas dão uma pirada, né? Porque você lembra que logo no começo as pessoas queriam fazer estoque de papel higiênico, como que isso vai ser o problema da pandemia. Então, não sei, mas as pessoas dão uma pirada. Ô Sami, só tem mais uma coisa aqui que também a gente já falou sobre plano de saúde, Falamos que plano de saúde, né, daquele pico primeiro, que as pessoas ficam depois, no começo, mas depois já não sabe se o plano vai ter mais custo, tem empresa aí reduzindo, inadimplência, então vai, mas voltou. Bens de consumo, entra alimentos aí. Então, aí o José falou assim, entenda bem de consumo como tudo que uma família, um indivíduo consome. Então vai de automóveis a frigoríficos. Mas telecomunicação, então também é bem de consumo, se for isso. Não, mas aqui é mais segmentado, né, Sami?
Mas aí o que ele fala? Que, por exemplo, o setor de frigoríficos, né, as ações de frigoríficos, ele vê com bons olhos, porque são ações que exportam bastante. Então ele falou que com o dólar alto, elas estão favorecidas, né, por esse cenário. Tem outra questão, que é a peste suína africana, que também fez o preço da carne disparar no mercado internacional. Aí ele destacou também, dentro do setor de bens de consumo, supermercados, então Pão de Açúcar e Carrefour. Comendo, Isso, que são setores mais resilientes, como o mercado gosta de falar, são mais resistentes nesse momento. Até pessoas cozinhando mais em casa, ficando mais em casa, cozinhando mais em casa. E como o mercado lá fora está se recuperando antes do que o mercado aqui dentro, essas empresas que exportam também se beneficiam. E de utilidade pública, que é em inglês eles falam que são as utilities, né? O pessoal às vezes no mercado fala, que são serviços básicos como saneamento, energia elétrica. E aí o que o Vitor falou para mim? Ele falou que algumas ações aí que estão se destacando são, por exemplo, CESP, tem as queridinhas que são a Equatorial, a CPFL, e também tem as transmissoras de energia, que são a Alupar e a Transmissão Paulista. Essas são ações que também, quando a bolsa vai bem, né, não sobem muito, mas quando a bolsa vai mal, elas também seguram. Ou seja, parece ter menos risco, o que vale para alto e para baixo. Temos mais gráficos? Só mais uma coisa dessa tela aqui, Sam, de telecomunicação. O Vitor também fez uma análise interessante, falou da Vivo e da TIM, né, que são ações que também estão indo relativamente bem aí na comparação geral. Ele falou que o que acontece assim, onde elas se prejudicam? No segmento pré-pago. Então, por exemplo, a Vivo, 10% das receitas são atreladas à telefonia pré-paga e TIM 30%. Por quê? As pessoas não conseguem sair de casa na internet. E normalmente quem usa o serviço pré-pago são a população de baixa renda, que agora não está conseguindo consumir mais nada. Por outro lado, a maior parte da receita tem a ver com serviços de internet, serviços pós-pagos, então são ações que estão indo bem. Muito bem explicado. Vamos então para a próxima. A próxima. É que os que mais apanharam, Sam, é um desastre. Vamos começar por quê? Não, serviço é meio óbvio, né? Restaurante tudo parado. Educação, as escolas também paradas. A Eduque, que era Estácio, né? Academias também paradas. Então, estão apanhando que nem gente grande. Sobre indústria, tem duas coisas, né? Saiu ontem a produção industrial, foi péssima, caiu 9%. Você estava me mostrando antes a capacidade que estão usando, né? Saiu é da FGV, né? FGV. A gente tem setor da nossa economia que está só produzindo 20% da sua capacidade, 25, ou seja, 25%. Podia produzir 4 vezes mais. Automóveis estão... E vestuário. Vestuário. Você tem outros setores que estão assim, a média 57%, né, da capacidade. Então você vê aí que as indústrias estão sofrendo muito. Agora, também queria deixar um comentário para financeiro. Financeiro já não via nos melhores dias, porque você tem as fintechs comendo pelas pontas. Você tem fintechs não só que vão lá para banco, mas também de meio de pagamento, de crédito. Então vão criando, roubando share dos grandes bancos, que são majoritariamente quem está na bolsa, e também as pessoas com menos dinheiro, né? Menos dinheiro circula e a margem fica menor. E o que é o seu destaque de matérias-primas? Não, de financeiro também, Sami, na linha do que você falou, saíram os balanços, Itaú, Bradesco, Santander. Santander não fez uma grande provisão para perdas, aquele colchão de perdas, né, para se prevenir contra a inadimplência, mas Itaú e Bradesco fizeram, inclusive o balanço do Itaú saiu, queda forte do lucro de mais de 40%, porém o Itaú aumentou a provisão de perdas e o mercado viu isso com bons olhos. O Cândido Bracher, o presidente, falou, estou fazendo isso... Estão tomando cuidado, eles são cautelosos. Exatamente. Agora, a óleo e gás a gente não precisa nem falar, né? O preço do petróleo desabou, as pessoas estão consumindo menos, você tem excesso de estoque, teve até aquele caso que a gente falou aqui no Cafeína de preço negativo no futuro, porque não tem nem onde estocar, aí eu estou falando do petróleo, não a referência do Brasil, que é o Brent, mas o WTI, que é americano. Então, assim, menos demanda, a oferta fica com excesso, cai o preço, lei da oferta e procura. E matéria-prima, é meio óbvio, né? Se as indústrias também estão produzindo menos, elas também vão precisar de menos insumos. E aí vira um efeito em cascata.
Bom, a gente falou então dos setores, agora a gente vai falar de forma mais específica sobre as ações. Então aqui a gente tem as ações com maiores baixas em 2020, a gente tem aqui as 5 maiores baixas. Tem o IRB, que é um grupo ressegurador. Semi, o IRB é aquela novela, né? O IRB teve dados aí, então falando de fraude, aí foi, voltou, teve aquele negócio do Buffett. Enfim, tá quase uma novela isso. Para quem não acompanhou, eles falaram para os investidores... Para quem não acompanhou, Google, problemas no IRB. Não, vai ficar agora contando. Quem não acompanhou também vai no Google. Mas falaram que o Buffett estava comprando ações e tal, o Buffett falou que era mentira. Além disso, já tinha uma gestora já tinha falado que ele estava com problemas contábeis. No balanço, Aí, Sami, Azul, CVC e Gol, não meio dispensa acabou esse setor momentaneamente. E a TOTUS, até fiquei conversando com o Vitor, lá da Infinity Asset, o Vitor, mas por que a TOTUS? É tecnologia, né? Podia estar melhor. Aí o que ele explicou, ela desenvolve sistemas integrados de gestão. Com as empresas indo mal, e ela ganha mais, ele falou, ganha mais na cabeça. Então, assim, na hora da contratação, na compra. Quando a empresa compra, os serviços é a hora que eles mais ganham, eles também ganham ali com a licença mensal. Porém, o que está acontecendo é que as empresas todas em dificuldade, então vira, de certa forma, um serviço mais supérfluo para algumas empresas, então aí as ações apanhando bastante. E também eles estavam mudando um pouco esse modelo aí, passando desse modelo de venda assim na cabeça para esse modelo mais mensal. Exato. Então, mas aí também foi difícil, né? Foram pegos no meio dessa confusão toda. Agora a gente vai ver quem se deu bem. Quem se deu bem. Ações que positivaram. Altas. Aí, ó, Sami, Marfrig com uma alta de quase 26%. Daí uma bela alta, né? Exato, uma bela alta. Daí o que acontece? A gente já falou que os frigoríficos têm receita dolarizada, eles exportam bastante. E o dólar, se tirasse o dólar, é capaz de ficar negativo. E 70% das receitas da Marfrig vem de exportação. Então beneficiou bastante. Além disso, os analistas dizem que ela já estava implementando melhorias na gestão, redução de alavancagem e também com a reabertura dos mercados lá fora, acaba ganhando num setor que já é resiliente. B2W, o que aconteceu? B2W e Magazine Luiza, movimentos muito parecidos. São duas empresas aí do setor varejista, com foco também no e-commerce. E as duas, um ano antes, pelo menos, da pandemia, já estavam investindo na operação online, na malha logística, até parcerias, né, de lojas menores venderem pela plataforma deles. Exato. Então eles, né, tiveram um pouco desses benefícios que vieram com as mudanças de hábito das pessoas. E a B2W ontem, inclusive, firmou uma parceria com a BR Distribuidora para vender os produtos do BR Mania, que são da bandeira Petrobras. Então também ações subiram. BR Mania, as lojinhas do posto. Eu fico com raiva daquilo. Sabe por que eu tenho raiva? Nunca tenho o que eu quero, nunca. E às vezes os preços são muito... O que você quer numa lojinha de Eu gosto de chamate, eu gosto muito de chamate. Mas eu gosto de chamate sem açúcar e sem adoçante, que é um produto que não existe. Não existe. Aí, eu gosto também de... Tem que ir pro Rio de Janeiro, Sami. Churrasquinho. Não tem. Podia ter um espetinho. Você quer churrasquinho no posto de conveniência? Tem um posto aqui perto que tem temaqueria 24 horas. Aí eu gosto. Porque eu saio de madrugada, vou lá, né? Como aquele temaki sensacional. Mas não tem. Aí, a alimentação do Samidana é ótima, gente. Eu vou um dia lançar uma dieta. E aí a WEG faz maquinários, não é? Isso, maquinário, daí também, os analistas estavam me explicando. Também tem 50% da receita dolarizada. Faz máquinas para construção pesada, para parques eólicos, usinas, geração de energia. Então, são projetos de longo prazo. Que não foram afetados. Acabam não sofrendo tanto no curto prazo. Daí, Suzano. O que acontece com a Suzano? A Suzano estava passando por um período difícil de estoque de celulose e tal. Ela estava reduzindo os estoques dela de celulose, porque com redução na demanda. E aí, então, ela já estava passando por esse processo de desestocagem. Isso já estava ajudando as ações antes da crise. E aí, Sami, adivinha o que aconteceu? Papel. O pessoal comprando papel higiênico loucamente, papel umedecido e tal. E também aumentando a demanda na Ásia. E aí, o que aconteceu também tem receita em dólar. Daí também não subiram tanto, mas tiveram uma alta aí de 4%, destoando muito da maioria das ações aí que tiveram queda.
no ano. Então está explicadíssimo. Última tela, Sami, aqui desse nosso assunto, o que eu trouxe? A gente já falou bastante de algumas indicações, o que os analistas gostam, quais ações que eles enxergam que estão passando por um momento difícil, mas são mais resistentes. E aqui, para quem gosta de análise técnica, trouxe as segmentações do Hugo Caroni, lá da Isinvest. Na carteira semanal dele, ele coloca Telefônica, Carrefour, Edux, Equatorial e Raia Drogasil. Tem tudo a ver com tudo que a gente falou, né? Então, comunicação, supermercado. Utilidade pública. Só a educação que tá destoando um pouco, porque a gente viu que não vai tão bem, né? Mas Equatorial, Utilities... Mas tem também a educação à distância, né? Que aí é um setor também que foi um pouco beneficiado. Enfim, tem para tudo que é gosto, então aí segue a análise do Caroni. Muito bem, Samidana. É isso. Então... Hora dos pitacos. Pitacos. Sami. Hoje Priscila vai solar no Pritaco. Vai solar. Pritaqueira. Eu posso fazer esse depois você faz da bolsa? Não. Tá bom, você faz os dois. Tá. Não tem bonequinho. Eu vou tentar imaginar aqui Ninguém mandou. tempo. Nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos seguidores não mandaram sequer uma bonequinha. Eu fiquei triste. Eu achei que ia chegar a bonequinha. Mas é a vida. Não é todo mundo que tem essa habilidade de tenho, desenhar, né, Eu Sami? não tenho. Mas quem sabe, com esse convite, você pode ter seu bonequinho aqui. Então mande a Priscila desenhada com o seu... sua rúbrica. Autógrafo. Ô, Sami, seguinte, então essa matéria aqui que tá no nosso site, eu separei, achei interessante. Crescimento do aplicativo Zoom gera corrida por inovação entre concorrentes. Então, alguns números curiosos. Antes da quarentena, o Zoom tinha cerca de 10 milhões de participantes por dia. Agora, adivinha quantos? Tá escrito aqui, 300 milhões. Aumentou pra caramba. Aí teve a história do Zoom Boom, que eu não sabia que tinha esse termo, que são as invasões no Zoom. Ah, isso sim. Mas eu não sabia que tinha esse termo, que até o FBI, o próprio Zoom falou para não usar o Zoom, que eles não estavam usando. Isso eu não dos tinha visto, funcionários. Enfim, e aí na semana passada, o Google disse que vai abrir de graça a função de videoconferência, que é o Google Meets, mas vai abrir de graça. Mas o Hangouts. Mas acho que é o mais corporativo, esse Meets, Esse é o mais profissa. É. Não, porque o Hangouts tem um número limite, tem uns esquemas aí. Aí outro gigante do ramo também, que é o Facebook entrando aí na guerra com o Messenger Booms também. Que ainda não tem data para lançamento aqui no Brasil. Esse eu nunca ouvi falar. Mas também estão lançando. E aí a hora que eles falaram que no... que lançarem já vai ter acabado isso daí. E disseram que no Messenger e no WhatsApp, as chamadas de vídeo e áudio mais do que dobraram na comparação com o mesmo período em 2019. O Sami, ele tem assim no login dele, Don't Send Me Áudios. Exatamente. Só que ele só me manda áudio. Não, eu falei que não é pra me mandar, não que eu não mando. Mas ele me manda áudios. É diferente, é pra eu não mandar áudio. Não, eu posso, eu só não quero receber áudio. Tá bom, sério. E aí o Skype, que aparentemente perdeu a oportunidade, eles falam na matéria que em 2011 era o serviço favorito de comunicação remota, e agora, né, é da Microsoft, a Microsoft comprou, mas agora a Microsoft também centrando esforços no Teams. Aposto que o pessoal tá usando aí. Teams? Eu já ouvi falar no Teams. Você usa, né? A gente usa pra fazer algumas reuniões e tal. Mas por que não usa o Skype? É melhor o Teams? Pois é, eu não sei o que aconteceu, mas assim, parece que não... Eu tô dando aula na FGV pelo Zoom. Pelo Zoom. É legal você ficar vendo os alunos. Teve alguma invasão, assim. Sami, na aula? Né? Eu não sei, mas na prova pode ter. Enfim, a gente não sabe, mas a gente tenta usar. É um mundo diferente. Bom, Sami, agora a gente vai então para nossa bolsa. Então, a bolsa fechou em alta de 0,75%, chegou a passar do patamar dos 80 mil pontos, mas no fim do dia, então saiu aquela notícia sobre o depoimento do Moro, o Moro dizendo que tinha uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro dizendo mais ou menos que ele tem 27 superintendências, que ele queria apenas uma, que é a superintendência do Rio de Janeiro. Então esse é um dos conteúdos do depoimento que ele deu lá no sábado, CNN Brasil teve acesso e tal, e daí... Como é que tem acesso? Alguém vazou. Enfim, não vou falar. Como é que é? No seu grupo dos fontes, jornalistas. Né, Sami? Fontes? O que suas fontes dizem? Pois é. Você sabe quem vazou? Priscila sabe quem vazou, hein? Eu não estudou com a Priscila. Eu tenho minhas suspeitas, Sami, mas... Você não pode falar. Mas olha o que aconteceu.
Aí a bolsa, que tava com uma alta ali chegou a bater uma alta de quase 2% e tal, fechou, então amenizou aí os ganhos. E o que aconteceu foi um otimismo muito grande lá fora aí com os analistas falando. O mundo voltando. Mas você viu agora que temos vespas assassinas? É a nova modalidade de pânico. É um bicho que teoricamente veio da China, pica e você... Já era. É perigoso, tá? Eu vi uma reportagem da Exame, hein? Não, pois é. E ó, só mais uma coisa. Assassinas. O dólar... tem agora o pessoal tá começando a estudar, vão surgindo também várias... Mas a vespa vai lá e te pica, já era. Sam, e aí sobre o dólar foi a 5,59, também teve uma alta aí ontem. E aí o que acontece? Normalmente assim, bolsa cai, dólar não sobe. Sempre, né? Não é sempre. O que aconteceu ontem é a expectativa do Copom, né? Da taxa básica de juros, expectativa de queda para hoje, então, de meio ponto. Daí os investidores tiram dinheiro do Brasil, já que os nossos juros provavelmente vão ficar menores. E Sam, eu queria só que você comentasse mais uma coisa. Diga. Apesar do otimismo lá fora, nossa bolsa tá muito colada com lá fora. Mas aqui dentro, por exemplo, a gente tem notícias de avanço da pandemia, início de lockdown no Maranhão, outros estados estudando, como o Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará. O que você acha disso? Nossa bolsa muito descolada da realidade? Não, eu acho que a gente tem uma realidade difícil, né? Por exemplo, São Paulo, até nosso modelo, que a gente já falou aqui, deve conseguir o sistema de público e pode emprestar também leitos do privado, deve dar conta, mas isso é uma realidade que não se aplica a outros estados. Somente Norte e Nordeste vai entrar em colapso, vários estados, Manaus já entrou, Maranhão entrou e agora você vê outros. Então a gente fica muito preocupado e isso obviamente tem grandes externalidades negativas, evidentemente, além do número de mortes que é incomensurável. Então eu acho que aqui a gente não siga talvez outros lugares. A gente fica em evidência que o nosso sistema é pobre de saúde. A gente tem um número de leitos muito mal dimensionado. Pra você ter uma ideia, tanto em São Luís do Maranhão tem menos de 200 leitos em toda a capital. Acho que no estado inteiro não tem 300 leitos. Então, aqui eu acho que só no Hospital das Clínicas, mais Emílio Ribas, lá naquele centro, já tem mais de 300 leitos. Então, a gente fica preocupado, porque isso é um péssimo sinal. Então, estamos de olho para ver se o pior também já passou por aqui. Eu torço para sim, mas eu acho que não. E, de repente, essas notícias negativas podem se sobrepor a esse humor externo. Né? Bom o pessoal ficar de olho. Fica de olho. Beleza. Você não viu, então, o filme do Birkan? Não. O Birkan é o cara que inventou o Hot Yoga. Gordinho acabou de me trazer um livro de yoga pra eu ler. Então, lê o Birkan. O Birkan é um filme que é um indiano muito louco. Parece que ele mentia muito. Aí ele fica lá na yoga, põe a sala a 40 graus. Esses caras de yoga tem que ficar esperto. E tem o Wild World. Ah, sim, esse eu vi. Que o cara cria uma comunidade. Sim. Esse também é loucaço. É loucaço. E tem a mulher maluca que o que eu acho mais louco dessas histórias é como as pessoas enlouquecem e ficam cegas. Pois é. Né, assim, é uma coisa... Perdem a consciência. Você vê no Twitter, nas redes sociais, as pessoas são tão empoderadas, como a gente imaginaria que elas enlouquecem? Empoderadas? Não tão tranquilas as pessoas. Ponderadas. Achei que eram imponderadas. Empoderadas. Empowered by Priscila Yazbek. Vai ser um novo programa. Vai ser Cafeína, Powered by Yazbequinha. Vai ser essa. Esse é o novo grife que temos no Invest News. Então voltamos amanhã, provavelmente, para falar já do que aconteceu do cupom. Porque o cupom vai sair hoje à noite. A nossa aposta conjunta, meio ponto para baixo, certo? Mandem perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder mandem bonequinhos, mandem piadas, mandem finais de filmes para eu poder contar aqui, porque eu não vou ficar também vendo todos os filmes. Muito bem? É isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.